Bom, então vamos lá. Português, página 260. Português, 260. Olha o compartilhamento dela. Vou colocar. Todo mundo tá vendo? Uhum. Tem umas palavrinhas difíceis desse texto. Tem o quê? Tem umas palavrinhas difíceis, paroxítonas. Palavras paroxítonas. Vocês já aprenderam sobre isso? Sim, aprendemos ano passado. Não. E no segundo ano, é que você não estava lá, mas no segundo ano foi falado também dessas palavras. No terceiro também. Uhum. Só esqueci. Bom, então vamos lá. Vivemos em um planeta cheio de recursos que nos ajudam a viver bem. Muita água, terras férteis, temperaturas que permitem nossa sobrevivência. No entanto, para que continuemos sobrevivendo, é preciso que começemos a cuidar dele com mais atenção. Então, a gente tem que cuidar do nosso planeta, né? A gente já vem trabalhando isso em várias disciplinas. Coloquem a data, 4/8, página 261. Se não mudarmos alguns de nossos hábitos, como o desmatamento e a geração excessiva de lixo, em alguns anos, talvez não seja viável que a Terra nos forneça essa possibilidade de sobrevivência. Então, se a gente continuar produzindo lixo, jogando lixo no nosso planeta, no chão, nos rios, daqui uns anos, o planeta Terra não vai ser um planeta bom para a gente viver. Em razão disso, é preciso que exercitemos a nossa resistência como espécie. Temos que cuidar da nossa casa para que ela continue sendo o lar das futuras gerações, aqueles que hoje são jovens, aqueles que acabaram de nascer, aqueles que ainda vão chegar. Tá? Então, se as pessoas mais velhas, né, e vocês não cuidarem corretamente do planeta, da nossa casa, quando vocês crescerem, vai ser impossível morar aqui na Terra onde a gente vive. Ou então os filhos de vocês, quando vocês tiverem filho, quando vocês forem maiores, também vai ser um planeta que não tem como viver. Por isso que cada um tem que fazer a sua parte e cada um tem que cuidar, né? Não jogando lixo, reciclando os lixos. Resistência é o ato ou efeito de resistir. Segundo o dicionário, uma das definições de resistir é agir na defesa ou proteção de si mesmo ou de algo seu. Então, quando alguém quer pegar alguma coisa sua, você tem que reagir. Você não pode deixar ele pegar aquele seu objeto. A mesma coisa com o nosso planeta. Eu não posso simplesmente deixar as pessoas jogarem as coisas no chão e não fazer nada. Certo? E aí embaixo tem uma imagem. É possível vivermos em harmonia com a natureza. Página 262. Agora presta atenção, vocês vão responder as questões depois, ok? Coloquem a data. Leia o texto a seguir e descubra os riscos que corre o planeta Terra, o nosso lar, e o que podemos fazer para agir em sua defesa. A gente defender ele. A Terra alcançou seu limite no uso de recursos renováveis para 2018. De acordo com a Global New York, uma organização não governamental de pesquisa ambiental, a Terra alcançou hoje, dia 1º de agosto, o Overshot Day, Dia da Sobrecarga em português. Isso significa que todos os recursos renováveis que o planeta pode oferecer durante o ano já foram usados. Ou seja, aqui ele está em agosto ainda, falta setembro, outubro, novembro e dezembro. Está no ano 2018 isso. E não tem mais recurso
para conseguir ajudar o planeta Terra. Já foi usado nesses 8 meses que se passaram. Todos os peixes foram pescados, todas as árvores desmatadas e todo o dióxido de carbono que nossa floresta pode absorver em um ano foi emitido. Então, toda a fumaça, tudo que as árvores demoraria um ano para sugar, ela foi sugada em 8 meses. E as árvores foram desmatadas, ou seja, foram cortadas. Então, quanto menos árvores nós temos, mais poluição nosso planeta vai ter. Quanto mais árvore, menos poluição. Então, a árvore ela serve como uma amiga nossa para limpar o nosso ar. Esse fato não quer dizer que não existe mais peixes no mar, ou que todas as árvores do mundo foram cortadas, mas que ao fim de 2018 teremos menos peixes e árvores do que no começo do ano. Então, se no começo do ano de 2018 nós tínhamos, por exemplo, tá? Tem muito mais, 100 árvores. Dessas 100 árvores foram cortadas 90, sobraram só 10. Ou seja, no final do ano, nós vamos ter menos do que tínhamos no começo do ano. Certo? Todos os recursos renováveis utilizados a partir do dia da sobrecarga não serão repostos até o fim do ano. Ou seja, se 5 litros de água foram retirados de um lago entre 1º de agosto e 31 de dezembro, esse lago terá 5 litros de água a menos no final de 2018. Certo? Então, se a gente tirar os 5 litros de água lá do lago, é claro que vai ter menos, porque ele não vai conseguir ser reposto. De acordo com a organização, precisaríamos de 1,7 mil planeta Terra para que todos os recursos pudessem ser renovados até o fim do ano. O mesmo que a Terra inteira e mais 70% dela. Assim, não ficaríamos em dívida com o meio ambiente. Então, se ela fosse renovada, se ela fosse reposta, a gente não ficaria com dívida com o planeta Terra. Mas esse foi o tempo mais curto que já esgotamos nossos recursos, desde que o cálculo começou a ser feito em 1970, quando a data de sobrecarga aconteceu no dia 29 de dezembro. Então, essa pesquisa ela vem sendo feita desde o ano de 1970. Em 2018, foi o ano que nós mais utilizamos os recursos que nós tínhamos. Certo? Foi a sobrecarga, que acabou com os recursos para a gente poder terminar o ano. A data vem de cálculos mundiais, mas é possível saber qual seria o dia da sobrecarga se o planeta inteiro vivesse como o Brasil, por exemplo. Neste caso, os recursos renováveis teriam se esgotado em 19 de julho. Se todos os países vivessem como o Brasil, a sobrecarga teria sido feita antes, não em agosto, sim um mês antes. O país com o pior resultado é o Catar, como dia da sobrecarga em 9 de fevereiro. Ou seja, se o nosso foi 9 de agosto, Catar foi 9 de fevereiro. Então, eles vivem pior do que a gente vive aqui no Brasil. Já o melhor país é o Vietnã, que moveria a data para o dia 21 de dezembro. Então, ele conseguiria manter os recursos até o final de dezembro, até o dia 21. Esses dados têm base na pegada ecológica e na biocapacidade dos países, mas podem se referir às cidades e até ao mundo inteiro. Entenda o que são recursos renováveis, pegada ecológica e biocapacidade. Vocês têm alguma dúvida nesse texto que eu acabei de ler para vocês? Não. Vocês conseguem entender a importância de preservar o nosso meio ambiente? De reciclar os objetos, de não jogar lixo na rua, não jogar o lixo no rio. Certo? Recursos renováveis são aqueles necessários ao ser humano, mas que podem se regenerar e assim não se esgotar. Tá? Então, a gente usa
ele se regenera como se fosse uma reciclagem, tá? Ele se recicla e pode ser utilizado novamente. Ok? Esses são produtos renováveis. Árvores, animais, água e até a luz do sol são exemplos de recursos que, com o uso consciente, estarão sempre presentes. Então, se a gente utilizar a água de forma consciente, né, não gastar exageradamente, nós vamos ter água por um bom tempo. As árvores. Se a gente não cortar as árvores, está sempre plantando mais árvores, nós nunca vamos ficar sem elas. Exemplo de recursos não renováveis são petróleo e ouro, que mesmo se usados com moderação, existem uma quantidade fixa e um dia não vão mais estar disponível na natureza. Então, petróleo, mesmo nós utilizando ele ou com moderação, uma hora ele vai acabar. Página 263. Pegada ecológica. Mede a quantidade de recursos renováveis utilizado por uma pessoa, uma cidade ou até um país. Você pode calcular sua própria pegada ecológica no site, tá? Que é o que está aí, no coc.peer.sn/vwjxqgd. Então, depois, se vocês quiserem entrar nesse site para medir a pegada ecológica de vocês, para saber o quanto que vocês estão gastando, vocês podem entrar nesse site. Que página? 263. Respondendo às perguntas relacionadas, por exemplo, à quantidade de carne que come por semana e a frequência com que usa o carro ou o transporte público. Já a biocapacidade não pode ser individual, pois ela mede a área ativa de produção de recursos naturais de um lugar. Então, é somado em conjunto. Por exemplo, quantas áreas florestais ou destinadas à agricultura existem em um país? Então, a pegada ecológica é a minha, é o meu consumo, e a biocapacidade é o consumo de um determinado lugar. Tá? Então, é várias pessoas que estão envolvidas nessa parte. Porque o dia da sobrecarga acontece cada vez mais cedo. Como podemos ajudar? O consumo excessivo é um dos principais fatores na pegada ecológica mundial, principalmente quando se trata do desperdício de alimentos. Atualmente, 1/3 de toda a comida no mundo vai para o lixo. Por isso, nós temos que ter consciência e parar de jogar alimentos fora, né? De colocar coisas no prato a mais do que a gente consegue comer. Aí no site do COC, também que está aí embaixo, existe uma lista de várias ações que ajudam a mudar o dia da sobrecarga para o mais tarde possível. 2 bons exemplos são evitar alimentos com agrotóxicos e não jogar lixo no chão. Então, vocês podem entrar nesse site que está aí para ver qual é a lista. Tá? Para saber o que vocês podem fazer para ajudar a sobrecarga a acontecer cada vez mais tarde. Professora. Oi. Pegar no show. Pode. Você certamente já sabe que determinadas palavras recebem acento agudo ou circunflexo, e outras tantas não são acentuadas. O texto que você acabou de ler tem exemplos dessas palavras, mas você já parou para pensar sobre o que determina quando e de que modo a acentuação ocorre? Observe as palavras extraídas do texto. Ambiental e possível. Apesar de ambas terminarem com a letra L, apenas uma delas recebe o acento. Por que você acha que isso acontece? Vini, por que você acha que isso acontece?
Por que você acha que uma palavra é acentuada e a outra não? Para fazer sentido? Não ficar Vitória, porque... estranho. Para não ficar estranho quando falar? Pode ser também, Vitória. Ô, Pro, eu sei, não posso, porque antes de começar a aula, eu já li o texto. Tá bom, então fala. Mas fala com as suas palavras, sem ser o que estava no texto. Eu não sei muito bem, eu só lembro que elas são Proparoxítona, mas por que elas são... tem palavra que é acentuada e tem palavra que não é acentuada? Ah, eu não sei. Sabe, Gabi? É pra... Pra quê? Não, esquece que eu falei. Rafa? Não sei. Taqueda? Sim? Por que tem palavras que são acentuadas e outras não? Para ter uma resposta. Em Taqueda? Não sei. Letícia? Porque tem o som diferente. É para diferenciar um som do outro, põe um acento. É para diferenciar, para o som ficar mais forte, certo? Então aí, para compreender melhor essa diferença, preste atenção à sílaba tônica de cada palavra. No caso de ambiental, a sílaba tônica é tal, ambiental. Portanto, essa palavra é oxítona, porque ela termina, né, a última palavra forte, então, oxítona. Já em possível, a sílaba mais forte é si. Assim, tal palavra é paroxítona. Ok? Pelo lugar que ela termina. Dessa observação, podemos extrair uma primeira regra relacionada à acentuação. Paroxítonas terminadas em L são sempre acentuadas. Tá? Todas as palavras paroxítonas terminadas em L têm que ter o acento na sílaba mais forte. Ok? O que é uma palavra paroxítona? Quem sabe? Oxítona é que tem a última sílaba tônica forte. E paroxítona? Penúltima? Penúltima. Tá? Então, toda palavra que terminar em L e a sílaba tônica, a sílaba mais forte, for a penúltima, ela tem que ser acentuada. Veja outros exemplos de paroxítonas com essa terminação. Amável, ok, ó. Paroxítona acentuada, cônsul, acentuada, dócil, acentuada, porque é a penúltima, fácil e réptil. Tá? Então, ambas são palavras paroxítonas, porque tem a penúltima sílaba mais forte e são acentuadas. Ok? Coloquem a data, página 264. Agora, leia em voz alta essas palavras, de maneira como está escrita, prestando atenção à falta de acento que há nela. Como ficaria essa palavra aí sem acento?
Quem pode me responder? Que? Travou tudo no celular. Vini, como que eu posso falar essa palavra aqui, ó, sem acento? Açúcar? Aqui ela está acentuada, ela está sem acento. E aqui embaixo ela está acentuada. Ela tem alguma diferença? Qual, Vitória? O som tá mais fraco? O som está mais fraco, porque ela não está acentuada, né? Se ao ler este vocabulário, você considerou de fato a falta de acento, a sílaba pronunciada de modo mais forte foi a última. Então, açúcar. Se tem acento, ela vai para o último, para a última sílaba. No entanto, tal palavra é paroxítona. Para isso ficar evidente a quem não conheça esse vocabulário, é fundamental colocar o acento agudo na sílaba su. Portanto, a escrita correta é açúcar. Certo? Percebeu como o acento é importante? Outro exemplo de palavra que pode ser acentuada ou não é a palavra esta. Esta sem acento. Está com acento é a mesma coisa? Não. Não. Esta caneta. Aquela menina está fazendo aula. Certo? Então, nós temos que tomar bastante cuidado quando a gente vai escrever para colocar os acentos corretamente. Desse exemplo, outra regra de acentuação pode ser tirada. Paroxítonas terminadas em R sempre são acentuadas. Tá? Então, palavras paroxítonas também terminadas em R são acentuadas. Observe mais palavras que se enquadram nesse caso. Caráter, dólar, fêmur, ímpar e repórter. Okay? São palavras paroxítonas terminadas em R que são acentuadas com um acento agudo. Até este ponto, você deve ter notado que as regras de acentuação que envolvem paroxítonas costumam ter em conta as terminações das palavras. De fato, para sabermos se uma palavra paroxítona leva acento ou não, precisamos sempre prestar atenção a como ela termina. Veja mais esses casos: íris, júri, lápis e táxi. Tá? São palavras... Luan, presta atenção. São palavras que terminam com S ou com I, que também são acentuadas. O que você percebe como ponto em comum entre essas 4 palavras? O que vocês percebem em comum? Vocês vão responder, eu não vou dar nota, hein? Todas têm o mesmo acento. Todas têm o mesmo acento. E todas têm o mesmo acento em todas as mesmas sílabas? Sílabas. Ai, sílabas. Não lembro. Sílabas não. Uma tem acento no I, outra tem no U, outra tem no A. Não. Não, Todas acho que... Ah, na mesma som sílaba, na forte? penúltima sílaba. Isso. Certo. Fala, Lê. É um som forte. Davi, arruma a câmera. Fala, Letícia. E também essas palavras são terminadas em I ou IS. Certo? Então, vamos lá. Acertou se pensou na terminação I ou IS, ou nas outras terminações que vocês falaram também. Disso, uma terceira regra, então, é extraída. Paroxítonas terminadas em I ou IS são sempre acentuadas. Tá? Então, palavras. Lembrando, ó,
Palavras paroxítonas, tá? Terminada em L, R, I ou IS são acentuadas. Um exemplo das palavras que terminam com I ou IS: biquíni, grátis, oásis. Ok? São outros exemplos de palavras. E devemos ainda nos atentar às palavras paroxítonas que terminam em ão, como sótão. Oi. A letra I pode ter acento, aquele chapeuzinho lá? Não, porque ela é um som aberto. Ela tem que ter o acento agudo. Elas seguem uma regra semelhante às até então vistas. Então, paroxítonas terminadas em ão ou ãos com S também são sempre acentuadas. Um exemplo: bênção, órfão, órgão. Tá? Se eu tivesse órgãos, né, ãos também são acentuadas. Ok? Página 265. Alguma dúvida até aqui? É em quarto ano. Então, lembrando, palavras terminadas em L, R, I, IS, ão, ãos, tá? Palavras paroxítonas com essa terminação são acentuadas. Agora, você já sabe que, dependendo da terminação, algumas paroxítonas são acentuadas. A seguir, há um conjunto de palavras. Circule somente as paroxítonas que devem receber acento. Quais dessas palavras têm que receber acento? Podem fazendo aí no livro de vocês. São 6 palavras. Pronto? Não. Marcos, aparece direito na câmera. Oi? Alguma coisa na frente da sua câmera aí. Pronto? Então vamos lá. Dani, me fala uma palavra. Qual? Funil. Não. Gabi? Marcos? Quebrava travado. Marcos, tá me ouvindo?
Nossa, tá ruim, professora, agora melhorou. O que Me você fala falou? uma palavra aqui que é acentuada. Fértil. Vou fazer assim, mas vocês circulam aí, tá? Fofo, por que eu não sei? Minha mãe não tá em casa. Vamos lá, Vitória. Sim. Me fala outra palavra. Móvel. Móvel. Letícia, uma palavra. Nível. Taqueda, me fala uma palavra. Incrível. Incrível. Luan, me fala uma palavra. Palpável. Gabi, me fala uma palavra. Têxtil. Hã? Aplica ali. Têxtil. Isso. Coloque o correto. Eu acertei. Vinícius. Para cada significado apresentado, escreva a palavra correspondente, prestando atenção especificamente à acentuação. Uma pessoa que possui autoridade para exercer liderança. É um? O que você acha? O próprio nome já diz, presta atenção. Liderança, uma pessoa sabe, Vini? Não. Aquela pessoa que lidera um grupo, é um? Segurança? Não. Rafa? Onde tem acento, Rafa? No I. Uma pessoa que tem liderança, Vini, é um líder. Tá? Vitória, aquilo que pode ser comido. Comida? Não. Lê, sabe? Luan. Luan, aquilo que pode ser comido. Ah, tá. Isso. A professora, eu não sei. Eu ia falar comida, mas não é. Quem sabe? Alguém sabe? Mãe, eu tô pensando. Sabe, Rafa? Não. O quê? Essa escola é difícil pra mim, né? E aí, quem sabe? Eu não sei. Pra pensar. Por quê? Não é fruta, com certeza. Alguém sabe? Aquilo que pode ser comido. Comestível. Comestível? Isso. Nossa, eu não sei falar.
Eu sei essa. Parte do organismo que exerce função essencial à vida. Fígado. Não. Coração. Nós temos vários. Coração. É coração. Coração nós temos vários? Não. Coração, ele é o quê? Ossos. Não. Coração. O que o coração é? Coração, fígado, eles são o quê? Uma parte do corpo. Órgão. Órgãos. A órgão, a Gabi falou. Eu pronto. Então, os órgãos exercem função essencial para a nossa vida, para a gente poder viver. É o rim, os órgãos. Coração. Ossos. Questão 3. Em qual dessas alternativas a palavra foi corretamente acentuada? Táxi, juris ou iris? Íris. Hã? Íris. Não, táxi. Não, íris. Qual, Gabi? Táxi. 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 Tá. É, táxi. Táxi. Colocando o acento. Nossa. E correto mais pequeno. Então, vamos lá. Continuando, página 265. É o que vocês estão falando? Não, Não sei. Justifique a escolha feita por você no exercício anterior. Por que vocês escolheram a palavra táxi? Eu escolhi tem acento e não tem. Tá escrito corretamente. Porque. Não. porque Pode eu escrever sou aqui na linha? Eu sei. Peraí, por que lê? que o sol é forte. Por que, Vitória? Porque táxi é a única palavra que tem acento na penúltima sílaba. Vini? Porque o acento está correto? Então, ó. As 3 palavras são paroxítonas. Porém, somente a palavra Pô, tá muito pequeno. Calma aí. Esquecendo alguma coisa. Então, as 3 palavras são paroxítonas, porém, somente a palavra táxi está acentuada corretamente. Certo? Certo. Coloca a data, o correto, página 266. Calma, Pro. Tô calma. Só. Quem terminou vai fazendo a página 266.
errado. É paroxítona. Pronto? Não. Cinco. As palavras listadas a seguir são acentuadas pela mesma regra, exceto uma delas. Qual que está errado aqui? Qual que não é, que não utiliza a mesma regra? Tátil, Tátil, Questão B. cônsul, destrutível, abóbora ou réptil? Questão C, B. A B? Qual que você acha, Vinícius? Eu acho que é tátil. Com as regras que nós estudamos até agora. Qual que não se encaixa? Tá fácil A B? essa, vai. Hã? A B? A B de Com bola, acento não? que... Vamos, quarto ano, acorda? Tô acordada, Pro. Então responde. Mas você perguntou pro Vinícius. Não, mas quem souber pode responder. Vamos, Gabriela. A, B, C, D ou E? B. B. Daniela? Qual, Dani? Fala alto. Não ouvi, Dani. Rafa, e aí? Eu acho que é a B. Não. Letícia, qual que é? Ah, Resposta correta, letra D de dado. Todas as outras palavras são paroxítonas terminadas em L. A única que não é terminada em L, não é paroxítona, é abóbora, que é proparoxítona. A antepenúltima sílaba forte. E não é terminada em L. Vamos lá. Por que a palavra anzol não recebe acento se ela termina em L? Quem sabe? Porque a palavra anzol não tem acento, sendo que ela termina com a letra L. Paroxítona. Hã? Por que, Gabi? Quem que responde? A Gabi ou a Vitória? Eu acho que é errado a minha. Responde. Porque ela não é uma palavra proparoxítona. Proparoxítona ou paroxítona? Isso. Porque anzol não é uma palavra. Não é uma palavra paroxítona, tá? Anzol. Ela é oxítona. Hã?
Saiu da tela. Voltou? Coloca correto. Palavra 7. paroxítona. Posso mudar? Pode. Marcos, em qual dessas alternativas a imagem apresentada é nomeada por palavra paroxítona não acentuada? Qual dessas palavras não são acentuadas? Oi? Qual dessas imagens aí abaixo não tem acento? Professora, o que é essa imagem depois do sapato? Do lado? O que é isso? Damasco. Isso. Damasco. Ah, é esse negócio aí. E a outra está ruim, por isso que eu não tô ouvindo direito. É bom, Damasco. Tem que fazer nos quadrados agora. Faz um xizinho. Aí aqui vocês colocam. Ah, coloca Damasco. Tá. É uma palavra paroxítona, tá? Porém, ela não tem acento. Dá mas, som mais forte é o mas, porém não tem acento. E as outras são palavras paroxítonas, tá? Açúcar, sótão e tênis, ambas acentuadas. Página 267. Calma, pro. Nem fiquei nervosa ainda. Sei porque vocês estão pedindo para ficar calma. É. Ai, meu Deus, calma. Quem terminou? Página 267, vai fazendo um xizinho. De vez pintar, faz um X. Então, ele está falando, pinte com lápis de cor, mas vocês vão fazer um X nas palavras paroxítonas que devem ser acentuadas por serem paroxítonas que contêm algumas das determinações estudadas por você até agora. Então, vocês vão fazer um X nas palavras que são paroxítonas, que têm as terminações que nós estudamos até agora. Já fiz. Posso mudar aqui? Vamos lá, Gabi, me fala um. Uma palavra. Fácil. Luan. Árvore. Terminada com as terminações que nós estudamos até agora, Luan. Ah, tá, professora. Falei errado. Peraí.
Não, professora, só tem fácil. Não tem mais nenhuma com E. Com todas as terminações que eu falei para vocês, que nós lemos no texto. Eu sei uma. Fala, Vitória. Oásis. Letícia. Fala uma palavra. Repórter. Repórter. Vinícius, fala uma. Árvore. Não. Mais uma só. Benção. Hã? Benção. Isso. Nós não estudamos aqui, certo? No texto que nós lemos, não estava falando palavras terminadas em E ou palavras terminadas em letra A. Tá? Só palavras paroxítonas terminadas em L, R, ão, I ou is. Ou ãos. Questão 9. Aqui nós teremos que percorrer a sala de aula ou outros ambientes da escola e localizar 3 objetos cujos nomes sejam palavras paroxítonas acentuadas. Em seguida, explique nestas linhas o motivo de elas receberem acentos, com base no que você estudou até agora. Tá? Então, aqui, o que será que lá na nossa sala de aula, vamos tentar relembrar, tem uma palavra paroxítona que é acentuada? Lápis. Hã? Lápis. Espera aí. Lápis, que mais? Estante? Hã? Não, que não, não é estante, aquele negócio louco. Aquele o quê? Aquele que fica o nosso caderno de matérias. Armário? Aí, lembrei. Que mais? Cadeira. Não. Vamos, quarto ano? Livros. Não. Onde vocês estudam? Qual é o nome da escola que vocês estudam? Colégio. Por que essas palavras receberam acentos? Para o som ficar mais agudo? Hã? O som ficar mais agudo? Porque elas são palavras o quê? Paroxítonas. Paroxítonas. Ela tem qual sílaba tônica mais forte? Penúltima. Última. Penúltima. Então, porque elas têm a penúltima sílaba mais forte. Coloquem a data e o correto. Calma, pro. Pronto. Calma. Pronto? Não! Estão demorando demais. Calma. Aí eu tô escrevendo errado.
Questão 10. Jogo da memória. Vocês vão... nem terminei de copiar. Então, ó, vocês vão lá no final do livro. Tá no livro? Hã? Tá no final do livro? Lá no final do livro. Pronto. Deixa eu botar ele aqui. Não, no fim do livro? É aqui. Em parte 1, página 268. Esse aqui, ó. Só que Cadê? não vai fazer agora, tá? Vocês podem recortar esta folha, cortar os quadradinhos, e aí vocês podem brincar do jogo da memória com alguém da família de vocês. É pra arrancar os dois encartes? Hã? Pra arrancar os dois encartes? Só um encarte. Só esse aqui. A minha tem Tá? dois, Que ele tá né? escrito atividade 106, 107, 108, 109, 110. A acentuação de paroxítonas, página 268. Mas é pra recortar só? Vai recortar e você pode brincar de jogo da memória. Tem que recortar as duas folhas, que é igual? Ou é uma? As Gente, duas? uma Mas tem folha que- só. O encarte tem uma folha só. Tem duas. É duas, Pro. E duas. É duas. Folhas. Ah, então corta as duas folhas. O meu só tem uma. Se só ficasse uma, não ia ter o par. Pode cortar? Pode. Vocês vão cortar depois que acabar a aula. Falei para vocês, não é para fazer agora, é depois que terminar a aula. Tá? Aí vocês podem brincar. Corta as duas folhas, aí vocês podem brincar com alguém aí da casa de vocês. Ok? Ok. Questão 11. Aqui, observe atentamente as imagens a seguir. Pense que elas representam atitudes e iniciativas que são boas para o planeta. Como indica a presença da pequena folha verde em todas elas. Reflita sobre isso, o que pode significar cada uma das imagens e escreva ao lado de cada uma o significado em que tenha pensado. Essa primeira imagem aqui, o que vocês acham que é isso? É um negócio pra fazer luz? Planta. Não. Plantação? Energia o quê? Energia solar. Elétrico? Solar. Quer dizer, Ah, depende do sol. Tá, essa daqui, ó. Essa daqui. É uma turbina? energia vem. Não, energia vem. Não. Não. Energia. É energia de luz. Aerolar. Eólica. Eólica. Essa era difícil. Essa daqui. Energia O que é isso elétrica? aqui? É uma lâmpada. Energia. Lâmpada. Isso aqui. Uma bicicleta. Energia. Essa aqui. Tá. Calma. Você escreve muito rápido. Você tem que começar a escrever rápido também. Não, Bruno. Aqui é uma lâmpada. Carro.
Copiou, Davi? Tá. Colocar o Colfer nessa parte. Coloca o correto aí, página 269. Página, pera. 268, isso aqui. Primeiro. Esse aqui, o que que é? Tá. Um carro? Quando tiver esse acento aqui, uso consciente de carros. 268. Essa daqui, ó. Bateria. Bateria o quê? Bateria. Bateria. Usa consciente de bateria? É uma bateria o quê? Recarregável? Ah, recarregável. Bateria recarregáveis. Ah, Isso aqui. casa, parece. Responsável pelo quê? Pelo. Responsável pelo. Não é proteção pela casa, não. É pela higiene. Que nós estamos trabalhando. Ah, Com menos desperdício. Não. Com meio ambiente. Essa de baixo. qual? A fábrica. Indústrias. Mesma coisa, tá? Indústria responsável com o meio ambiente. Ai, meu Deus, tá difícil de escrever aqui. Indústria. Indústria. Com meio ambiente. Posso mudar? Não. Pronto? Yeah. Essa daqui agora. Gasolina. Não, professora. Então acelera, gente. Não vai dar tempo. Aonde, Marcos? Eu tô na indústria responsável pelo ambiente. Davi? Que? Tá em qual? Da indústria. Gabi, está em qual? A indústria também. Letícia, tá em qual? Eu já fiz.
Terminei. Esse aqui, ó. Não terminei ainda Indústria não. responsável pelo meio ambiente, Davi. É igual da casa. Indústria responsável pelo meio ambiente. Essa daqui. Parece uma gasolina. Etanol? Combustível. Renovável. Essa daqui. Eu não sei o que é isso. Mundo. Não. É um globo. Sustentável. Parece mundo sustentável. E esse aqui? Uma massa? Frutas? Qual é o nome do lugar que planta? Amazônia? Floresta? Árvore. Agricultura. Agricultores. Agricultura Agricultura orgânica. orgânica. Esse aqui? Água. Mundo com Felix da água. Esse aqui? Tá na camiseta. E esse símbolo? Camiseta. Esse símbolo aqui é o quê? Reciclagem. 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 Parece uma camiseta de De tecido. Reciclagem de tecido, reciclagem da camiseta. Esse aqui? Mecanismo. Mecanismo sustentável. Não. A produção. Esse aqui? Não. Olha o símbolo. Reciclagem. Reciclagem do quê? De. Isso. O que é isso aqui? De lixo. O que é para escrever na camisa? Reciclagem de Reciclagem. tecidos. E a última? Cola. Imagem. A gente usa bastante em mercado. Tecido. Cola. Hã? E aqui Sacolas o quê? é sacola plástica. Recicláveis. Recicláveis. Professor, Reutilizável. no lata de Isso. lixo. Reutilizável. No lata de lixo que eu tô perdida. Reutilizáveis. O que é para escrever onde tem a imagem da lata de lixo? Estou Mas do perdida. lado de lixo tá aqui, ó. Reciclagem de lixo. É que o meu não tá aparecendo. O que não tá aparecendo? Não. Apareceu? Aham. Professor, eu tava vendo um vídeo antes de começar a aula, que era assim, se Jesus ainda tivesse vivo. Uma pessoa falou assim, ó, e eu queria a internet. Aí outra pessoa falou, eu queria, não, pera. A primeira pessoa falou, eu queria a internet,
A outra pessoa falou que criou a Microsoft. O outro falou que criou o Facebook. Não para de inventar. Posso mudar, pessoal? Não, calma. Aí Jesus falou. Eu já assisti esse vídeo. Assistiu, Vini? Cada um fala que inventou uma coisa, é isso? Aí Jesus falou, eu criei vocês. Verdade. Que isso? Criou tudo. Foi o Jesus que é o Deus. Que veio o Pai do céu que criou. Então ele mesmo criou as coisas. Terminaram? Sim. Pronto, a gente vai até a página 271. Pronto. Terminaram, pessoal? Lê. Tá em qual? Nha. É muito pequeno. Ah, Pronto? Das palavras que você utilizou para responder ao exercício anterior, tem palavras que são paroxítonas? Nossa. Sim, não sei deixar. Fala uma, Dani. Fala alto, Dani, perto do computador. Com acento, né? Palavras paroxítonas com acento, na penúltima sílaba. Baterias recarregáveis. Isso, só recarregáveis, tá? Vini, fala uma, Vitória outra e Rafa outra. Fala, Vini. Sustentável? Sustentável. Vitória. Produção. Hã? Produção. Não. Produção, ela é acentuada no final, ela é oxítona. Ah, tá. Paroxítonas. Rafa, fala uma. Então, a Vitória pensa. Responsável? Renovável.